Gravação. Gravando. Então, olha só. No Minitab, como é que você vai rodar isso aqui? Você vai rodar assim, ó. Você vai entrar lá. Aqui, olha como é que eu fiz. Eu coloquei todas as notas aqui naquela planilhinha do Minitab. Y1, Y2, Y3, né? Tá tudo ali. Pá, pá, pá. Daí, o que eu fiz aqui, ó? Entrei aqui em estatística multivariada. Aqui embaixo tem aqueles clusters que a gente usou. O primeiro trabalho de cluster, você vai usar esse. O primeiro trabalho de O segundo que eu mandei para você hoje, você vai usar esse. Esse. Ah, tá. Yoshio Yamada. Yoshio. Olha lá, ó. O caminhos, ó, não é o que a gente está pedindo para fazer no trabalho, tá vendo, ó? O caminhos não é o que a gente está pedindo no trabalho, viu, Yoshio? Sim. É esse aqui, ó. Esse no primeiro caso e esse aqui no segundo caso, tá bom? Das observações e das variáveis, que é o primeiro trabalho. O primeiro trabalho é observações. Correto? Esse aqui, ó. Observações. O segundo Sim. trabalho é esse aqui, ó. Variáveis. Sim. Ok? Ok. Mas, assim, procura você fazer... Eu não vou reprovar você, viu, Yoshio? Pode ficar tranquilo. Eu não vou reprovar Tudo nenhum bem. de vocês. Mas, assim, é importante fazer porque a dificuldade traz, assim, um pouco de compreensão, tá bom? Tá bem. Coisa. Então, olha só. Você vai entrar aqui em multivariada e, ao invés de vir aqui para classe, você vai colocar Factor Analysis. Certo. Factor Analysis. Você vai entrar aqui e aí você vai marcar as variáveis que você vai fazer. Se você quiser definir o número de fatores para extrair, você pode colocar. Se você quiser fazer isso. Se você deixar em aberto, ele vai fazer 3 fatores, se forem 3 variáveis. Vai fazer 10 fatores, se forem 10 variáveis. E assim por diante. Entendi. Ah, então era isso que eu tinha ficado na dúvida. É porque eu não tinha visto essa parte da explicação. Então eu achei que estava fazendo no mesmo do cluster lá. Então, aqui, ó, método de extração, componentes principais, você vai marcar esse. Ele já vai estar marcado para você esse aqui, você vai usar esse aqui. E aqui tem o tipo de rotação, que eu vou explicar agora no procedimento aqui, aquele resultado já é com rotação. Professor. Oi? Pode falar. Pode falar, Davi. Davi? Davi? Alguma coisa aconteceu com o Davi. Ele perdeu a voz. Davi? Para mim também travou. Aqui travou. Oh. Judiação. Não sei se foi ele ou se fui eu. Davi? Ah, voltou a internet, voltou aqui. Professor, desculpa. Pode falar. Dos fatores, vamos dizer assim que eu tenho 20 fatores. 20 fatores. E para extrair 10 fatores, ele vai extrair os 10 melhores? Os 10 primeiros. Professor, Os 10 primeiros. Professor, desculpa, antes que o senhor avance, eu quero dizer que eu estou perdido. A minha internet já caiu 2 vezes. Eu comecei a ouvir sobre cluster de observações e de variável e agora sobre fator. Eu não sei em que ponto a gente está parado. Não. Não sei se estamos falando da tarefa lá, do trabalho para fazer de cluster, ou a gente está continuando com análise com análise fatorial. Estou perdido. Vou explicar. A Ellen perguntou como é que rodava isso no Minitab. E como é que rodava a análise fatorial no Minitab. Tá. Só que aí ela se confundiu com a análise fatorial e com cluster. Então, eu abri aqui para mostrar para ela o seguinte, que ela tem que abrir multivariada, aí ela tem tanto a parte de clustering, quanto a parte de análise fatorial. Eu falei que são coisas distintas aqui.
que isso que está aqui tem a ver com o trabalho da aula passada. E que isso que a gente, aqui a análise fatorial tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Ok? Certo. E por que o professor falava de clusters de observações? Porque aí o Yoshio Yamada havia perguntado que ele estava fazendo caminhos. Isso, eu falei para ele que ele não é para fazer o caminhos. E na tarefa lá, aproveitando que eu falei que isso aqui era da tarefa e isso aqui era da análise fatorial, eu falei para ele que para a tarefa são esses dois aqui. Mas esses dois para a tarefa, o professor hoje o professor mandou alguma coisa. E é para fazer cluster de observações. É isso daí? Não, o de observações foi o que você já fez, foi o primeiro. Tá, para fazer agora de variável. Esse foi o de hoje, que é tudo igual. Na verdade, é a mesma. Tá, é só cambiar lá o... Então, aí tá. o Yoshio perguntou, na verdade perguntou antes, ele estava fazendo o cluster caminhos. Eu falei, não é esse, são esses dois. Tá. Ele aproveitou que eu estava nesta tela aqui, entendeu? Tá, já peguei. Agora o professor está explicando para Ellen o procedimento da análise fatorial. Exatamente. Foi. Já estou. Quando eu abri essa tela, essa foi a pergunta original que ela fez. Só que apareceu aqui, surgiu essa oportunidade de falar da tarefa aí, para uma ou outra dúvida que surgiu. Perfeito, obrigado. Mas o nosso caso é esse aqui, a análise fatorial. Tá certo, obrigado. Eu peguei aquele exemplinho que eu rodei que está no slide, coloquei aqui o exemplinho. Depois, então, abri aqui a multivariada, análise fatorial. Quando chegou a análise fatorial, chegamos aqui nesse ponto. Aí, nesse ponto, o Davi estava perguntando e eu interrompi a explicação. Pode perguntar, Davi. Continuando, Davi. Então, professor, eu perguntei se ele, igualzinho ao exercício que o senhor deu aí, o senhor explicou nas aulas passadas e hoje também, o senhor deu 3 fatores. Ele pegou os 2. Aí, ele pega os 2 melhores, você colocar 2 fatores que você quer, como que ele pega os 2 melhores automático? Ele pega os 2 primeiros. Esse termo melhor ou pior não é o nosso caso. Os 2, por ordem, é assim. A relevância do fator vai diminuindo à medida em que você vai mudando a ordem dele. O primeiro fator é o mais relevante de todos. Por quê? Porque é aquele que explica a maior variabilidade, a maior variância do processo. O segundo fator é o segundo mais relevante, ou o segundo mais importante. Por quê? Porque é aquele que, em segundo lugar, explica a maior variância ou variabilidade do conjunto de variáveis. Então, se você colocar aqui 3, 4, é claro que tem que ser sempre um número menor do que o número de variáveis, tá certo? Se você colocar 3 aqui, ele vai pegar os 3 primeiros. Se você colocar 2 aqui, vai pegar os 2 primeiros. Se você colocar 7 aqui, ele vai pegar os 7 primeiros. Se você não colocar nada, ele vai te dar todos os fatores. E depois você vai escolher com quais deles você deseja continuar a sua análise. Tá, entendi, professor. E outra pergunta também. Ali no outro slide que o senhor explicou aí anterior, observação. É porque o exercício que o senhor passou para entregar no dia 24, que está aí, o primeiro conteúdo que o senhor pediu foi a observação. Depois que o senhor pediu a variância, né? Não, você está fazendo confusão. Lá era cluster, era aula de cluster. Então, o exercício é para você fazer o cluster das observações. E hoje, para fazer o cluster das variáveis. Não tem nada a ver com a aula de hoje. Tem a ver só com a aula de clustering. Então, mas isso daí é para entregar no dia 24, né? Sim, senhor. Valeu, professor. Obrigado.
Professor, daí então no dia 24 vai entregar o cluster de observação, eu e o cluster de variáveis. Sim, senhor. Ah, então tá bom. Então, não era para a gente estar discutindo isso agora, mas, mais uma vez, no dia 24, conforme nós havíamos combinado, vamos entregar aqui por slide os clusters, os exercícios 1 e 2 sobre clustering, juntos, no mesmo dia, na mesma apresentação, só os clusters, para que nós possamos perguntar, vocês vão apresentar e eu vou sabatinar. Alguma dúvida? Muito bem. Não, professor. Continuando. Depois que você coloca aqui, você vai colocar alguns tipos de rotação. Eu vou explicar o que são essas rotações. Você tem aqui nenhuma rotação. Quando você põe nenhuma rotação, ele só vai te dar a resolução inicial. Depois você pode optar por outros 4 tipos de rotação. Equimax, Varimax, Quartimax, Orthomax, com um gama que você vai colocar aqui. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é isso. Mas as 2 rotações mais famosas que nós temos são essas aqui, ó, Equimax e Varimax. Quando você for fazer o seu problema e você for selecionar, dificilmente um problema vai se encaixar bem só com a solução inicial. Então, dificilmente você vai, ou nunca você vai escolher nenhuma rotação. Você vai sempre escolher alguma rotação. Qual que você deve escolher? Bom, tem algumas explicações para isso, a gente pode ler depois. Mas como é que eu sei qual que é o melhor? Você não sabe. Você roda com uma e depois vê os resultados. Aqueles que se não deram bons resultados, você roda com outra. Rodou com outra, você examina o melhor resultado. Não deu o melhor resultado, você então imagina o seguinte, que os seus dados têm alguma coisa que não está boa para aquilo lá. De todas essas rotações aqui, a mais famosa é a Varimax. A Varimax é a mais famosa. E depois a Equimax. Eu rodo a Varimax e olho o que está ali. Dificilmente o que não fica bom com a Varimax não fica bom com as outras. Então, rodamos assim. Depois que você rodou isso, você vai vir aqui para as opções. Você vai rodar essa análise fatorial a partir da matriz de correlação ou a partir da matriz de covariância? Bom, normalmente eu gosto de rodar a partir da matriz de correlação. Porque a matriz de correlação, ela já está normalizada, correlação nem precisa normalizar, é melhor. Eu rodo aqui. Aqui do lado, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu entro com as variáveis, conforme vocês viram ali, assim, ou eu entro já com a própria matriz, ou de correlação, ou de covariância. Entro aqui. Por que que tem isso? Tem isso pelo seguinte, quando você pega um livro desse aqui, muitas vezes você não tem o conjunto de variáveis. O que você tem é a matriz de correlação ou a matriz de covariância. Então, para poder testar o resultado, você clica aqui e põe a matriz de covariância aqui dentro, ou a matriz de correlação. É o que você faz. Aqui, Loadings for Initial Solution. Você vai colocar aqui, como é que você vai fazer? Você vai colocar um valor que você tem? A gente nunca tem. A gente tem que ser um as nisso aqui para poder já usar os loadings que a gente já tem. Então, a gente pede para ele calcular a partir do que foi dado. A partir da matriz de variância, a partir das variáveis. Fazemos isso aqui, ó.
Pronto. Aqui é só se eu for usar a estimação Likelihood Extraction, o método da máxima verossimilhança. Eu aconselho a gente a ficar sempre nesse aqui, que é sempre o que traz, é o mais popular e é o que traz melhores resultados. Muito bem. Depois que você fez isso aqui, você vai gerar os resultados. Os resultados você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar os loadings, o fator dos coeficientes, tudo isso. E se você colocar aqui esse sort, ele vai para fazer o sorteio, ele vai ordenar para você aquilo ali. Então, isso aqui é assim que roda no Minitab. É assim que roda no Minitab. Quem tem Minitab, se quiser fazer, eu sugiro a rodar o mesmo caso aqui, ó. Sugiro rodar esse mesmo caso para ver como é que faz. Rodar um caso pequenininho assim, rodar um caso com 30, 40 variáveis é a mesma coisa, em termos do procedimento. E ver como é que funciona isso aí. Ok? Então, esse aqui é o exemplo do Minitab. E aqui é a saída típica. Variável. Aqui a gente tem os loadings. Aqui sem rotação. Aqui eu nem usei rotação porque já ficou... Aqui eu rodei com a Varimax. Eu rodei, olha aqui, olha a diferença. Entendendo que isso aqui não muda, né? Olha, a explicação aqui não muda, a variância não muda, porque eu só mudo o sistema de referência. Eu mudo talvez aqui só talvez não. Eu mudo o loading porque eu mudo o sistema de referência. Mas se você olhar aqui, ó, unrotated factor loadings, quer dizer, o carregamento sem a rotação de fatores. Fica mais claro quem está ligado a qual fator. Mas esse exemplo foi tão bom que não deu variabilidade nenhuma. Daqui para cá, quase nada, tá vendo? Ó? Aqui deu 1, aqui deu 1. 0,996, 0,996. 0,995, 0,996. Praticamente nada. 0,005, 0,9, aqui 0,71, 0,71, quase nada. Então, olha só, não muda. A comunalidade e isso aqui jamais irão mudar de um jeito para o outro. Ó. Isso não muda, nunca vai mudar. Por que não vai mudar? Não vai mudar porque toda vez que eu for fazer, porque quando eu faço a rotação, eu só faço a rotação dos eixos. Eu não mexo nos dados. Se eu não mexer nos dados, eu não posso mexer na variabilidade nas variabilidades das variáveis. Então, a rotação é só para facilitar a apropriação de uma variável a um dos fatores. É só para isso que serve. Então, vamos ver aqui. O que eu tenho sobre a rotação? Aqui, que a gente falou aqui. Quando eu falo da rotação, eu tenho aqui, ó, a rotação dos fatores. Por que eu uso? Quando eu faço a primeira resolução, eu falei que às vezes os fatores eles não são bem interpretáveis. Felizmente, para o exemplo que eu dei ali, ou infelizmente, ficou perfeitinho. Eu consegui perceber perfeitamente, não precisou muito. Então, eu faço uma rotação desses fatores para poder eu melhorar a distribuição dele nos eixos, o que equivale a dizer? Para melhorar a apropriação deles por cada fator é um eixo, para melhorar a apropriação de cada variável a cada fator. Então, esses fatores que eu uso com marcas aqui são fatores ortogonais. Eu giro os eixos de forma ortogonal. E esses aqui que não são ortogonais, que eu tenho aqui esses métodos oblíquos aqui, eles deixam de fazer a rotação dos eixos de forma ortogonal. É difícil falar isso quando nós temos mais de 3 fatores, porque daí a gente perde o referencial geométrico que a gente tem.
Porque todo esse referencial geométrico vale até 3 fatores, 3 eixos. Então, eu consigo visualizar isso no espaço. Mas para mais de 3 fatores, é impossível fazer essa visualização. Então, eu não consigo mexer nisso. Então, eu tenho esses 3 fatores ortogonais e depois eu tenho os fatores oblíquos, os métodos oblíquos. Você vai usar os eixos oblíquos. Nunca usei na minha vida, nunca usei. Quando você tem uma porcentagem elevada da variabilidade explicada pelos seus fatores, pela quantidade que você escolheu, esses métodos aqui são suficientes, com um destaque para o Varimax. Ok? Muito bem. Aqui tem aquilo que eu falei, que não afeta não afeta as comunalidades, não pode afetar. E aqui são para você são pontos para você ponderar quando for fazer a variação do fator. Como nós não somos matemáticos aqui, não estamos muito interessados, essa explicação que eu dei de rodar lá, optar pelo Varimax, é a melhor. As cargas fatoriais, como eu falei para vocês, são esses números que aparecem aqui e que apareceram aqui. Se vocês repararem, a gente vê uma gama de valores aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar essa linha aqui, poderia pegar qualquer um, peguei essa aqui porque está mais limpa. Então, tá aqui, ó, 0181, 0644, 0337, 0131, 0118, 0307, 0. Então, aqui eu tenho uma quantidade de valores e tem alguns que eu não vou nem observar, porque são estatisticamente não significativos. Por exemplo, eu devo considerar na minha análise esse fator aqui? Não sei. Esse fator aqui eu não sei. Mas existe uma tabelinha, que é essa aqui, que foi feita, ela é um valor que a gente encontra na literatura, que diz assim, ó, são significativas para mim as cargas fatoriais que estão acima desses valores, levando-se em consideração o tamanho da amostra. Ou seja, quanto maior for a sua amostra, menor será o valor da carga fatorial que eu considero significativo. No exemplo que nós demos ali, nós tínhamos uma amostra igual a 212. Vamos considerar aqui, ó, 212. 212, em tese, para mim, eu só vou considerar as cargas fatoriais que estiverem acima de 0,4. Acima de 0,4. Se a minha amostra fosse uma amostra pequena, com 70 observações, eu só consideraria significativamente, estatisticamente significativos, os carregamentos acima de 0,65. Acima de 0,65. Tá certo? Não é o caso aqui, ó. Porque eu tenho 212. Então, eu vou olhar lá, ó, 212. 212. Então, 212 é 0,4, né, que ele falou? Esqueci. 0,4. 0,4. Vou olhar lá. Obrigado, Kiala. Você está atento, com olhos de águia. Olha aqui, ó. 0,4. Essa linha que eu peguei aqui, ó. 0,181 não vou nem colocar na minha análise, ó. O 0,337 eu não vou colocar na minha análise, ó. 0,131 não vou colocar na minha análise. 0,118 não vou colocar na minha análise. 0,307 também não, 0 também não. Então, olha,
O único que eu analisei foi esse aqui. Então, eu não tive dúvidas. Mas, observe, por exemplo, aqui nessa linha, nessa variável que ele chamou de desestrutura familiar. Observe aqui que se você for olhar aqui, se você for interpretar ao pé da letra, eu não tenho esse fator agregado, essa variável agregada a nenhum fator, olha. Porque todos são inferiores a 0,4. Concordam? Todos são inferiores a 0,4. Então, olha só, o que o autor resolveu fazer? Ele observou entre os três maiores. Por exemplo, 0,397, eu poderia muito bem considerar 0,4. Eu poderia colocar aqui, ó. Então, o que aconteceu? Ele estaria, o 0,397 estou aproximando para 0,4, né? Não me parece um erro muito grosseiro de aproximação. Mas ele, ao ficar aqui, não se encaixou bem nesse grupo. Então, eu acabei mudando para um outro grupo, cuja carga fatorial está abaixo do 0,4, mais do que nesse aqui, mas eu poderia dizer que ainda está na mesma ordem de grandeza do primeiro valor. Então, eu dei aqui uma interpretação qualitativa para a coisa. Eu empurrei um pouco isso aqui. Então, aceitei aqui. Porque, do contrário, o que ia acontecer? Eu ia desconsiderar esses dois fatores, eu ia desconsiderar todos esses aqui, e eu ia considerar esse 0,397 igual a 0,4, e esse fator ia ficar aqui, pronto, acabou. Mas eu ia ver que ele não estava bem colocado nesse grupo. Então, eu mudei para o outro grupo. Se eu olhar aqui, ó, nesse outro aqui, observe. Esse aqui se destacou muito. Se destacando muito, olha só o que acontece aqui. Eu observo que, ó, todos estão abaixo de 0,4. Ó. Só esse aqui ficou. Esse aqui também teve um destaque muito grande. Todos ficaram abaixo. Tá certo? Então, ele teve um destaque muito bom também. Então, ficaram só esses dois aqui, ó. Poderia ter mantido só esses dois aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. Todos ficaram muito abaixo, ó. Esse aqui teve um destaque muito grande. Aqui, eu tive, ó. Eu, quando falo esse carregamento, eu falo em módulo. O valor negativo, para mim, tem que ser considerado. Esse aqui, ó, essa variável índole, propensa à prática do ato infracional, ele ficaria aqui, ó. Eu consideraria o fator 3, eu consideraria o fator 5 e poderia considerar o fator 7. E o que aconteceu? Embora o fator 5 tenha tido maior carga fatorial, tenha sido aquele mais indicado, o que acontece? Essa variável não ficou bem encaixada nesse fator. Então, eu mudei para esse outro aqui, que está acima do valor mínimo, porém abaixo, relativamente bem abaixo desse fator, do fator ótimo, onde ela deveria estar. Então, eu tenho que fazer essas considerações. Por que é que acontece isso? Acontece isso basicamente por causa de uma coisa. A qualidade das respostas. Os respondentes, eles respondem de forma pouco atenciosa, pouco, como é que eu vou dizer assim, consistente. Então, fala uma coisa para um, fala uma coisa para... Na hora que vai marcar no questionário, é uma coisa, é outra. Então, isso é um problema. Essa falta de consistência na resposta dá esse problema. Vou dar um exemplo para vocês. Estou rodando um caso para uma dissertação de uma aluna minha, e nós entrevistamos, nós mandamos 3.200 e poucos questionários. Recebemos 1.200 e pouco. Mas sabe o que aconteceu? A gente foi analisando, quando estava em 600 e poucos questionários,
a gente não conseguia, já era muito, a gente não conseguia formar essa interpretação. A gente estava vendo que aumentava a resposta, mas não batia. Aí, quando você ia olhar dentro das respostas, você viu o cara falava uma coisa ali para um outro termo tão... Porque imagina o seguinte, se o cara fala aqui para mim que formação educacional, vamos dizer assim, falta de políticas públicas estaduais, ele dá um valor, ele coloca lá a importância, ele dá 10 de importância para isso. Aí ele vai, falta de políticas federais, ele dá 0. Espera aí, não me parece que seja consistente isso. Não me parece que seja consistente isso. Então, essa inconsistência é o que nos leva a esses erros aqui, olha. Então, no meu caso particular, a gente passou a refinar os questionários, mandando para outras pessoas, pedindo que lesse com mais atenção, algumas vezes entrevistando o respondente, para que a gente pudesse melhorar a qualidade do questionário, e aí, com essa qualidade já melhor, a gente conseguiu fazer isso aqui. Então, aplicar essa técnica é muito difícil em se tratando de entrevista, porque as pessoas não respondem com o devido cuidado. Então, por exemplo, o cara fala aqui, ó, pobreza. Ele dá uma nota 10 para pobreza. Aí depois ele fala preconceito, aí ele vem aqui e fala má distribuição de renda. Ele vai lá e põe 0. Ué, mas não estou entendendo o que você está pensando. Então, isso acontece. Recessão econômica. O cara fala da pobreza, depois ele fala da recessão, dá notas diferentes, muito diferentes. Não são notas, na verdade, mas a importância relativa que ele dá às variáveis é a que resolve o problema desse trabalho aqui. Então, isso é uma coisa, vocês vão ter dificuldade com isso, toda vez que for rodar essa técnica. Portanto, eu digo assim, às vezes, a gente precisa pensar bem se vale a pena. E sobretudo, ainda digo mais para vocês, mesmo a gente vou fazer essa entrevista com um grupo, vou fazer essa entrevista com um grupo de pessoas assim tecnicamente experientes, você vê que o cara responde mal. Eu já fiz várias pesquisas com grupos selecionados aqui na parte de eletricidade, e o que a gente vê é o seguinte, é que a conclusão que eu chego é que a gente está tão atrasado, a gente é tão tecnicamente medíocre quando comparado com outras nações, em algumas áreas, evidentemente, que o sujeito não consegue nem responder com consistência, com coerência um questionário. Eu não estou falando de aluno, estou falando de gente que trabalha, gente especializada. Gente tão pouco comprometida com o tópico com que trabalha, que não consegue responder as perguntas de forma consistente. E claramente você vê, não é consistente isso. Outra coisa, a falta de crítica. A falta de crítica. Você pega uma pessoa para responder um questionário desse tipo, você senta com ela, vai perguntando, ela acha que tudo é importante, ela não é capaz de fazer uma diferenciação do grau de importância. É tão inseguro que acha que tudo é importante. E essa insegurança vem de onde? Muitas vezes da falta de conhecimento do que está sendo perguntado, do que está sendo estudado. Quando você roda um questionário desse na Europa, por exemplo, na França, você vê que as respostas são melhores. Há um comprometimento da pessoa responder aquele questionário, uma compreensão dessas questões. Então, eu acho que isso é um ponto que eu acho que é importante e precisa ser questionado, precisa ser avaliado. Então... Professor, será que isso está relacionado com a cultura nossa, com a cultura do Brasil? Às vezes tem vários fatores, né? São vários fatores aí com relação às pessoas que vão responder, né? Às vezes, como o senhor mesmo disse aí. São vários fatores. São vários fatores. O estado emocional da pessoa inclui, né? Tudo, né? Eu acho difícil. Bom, sim, pode, mas assim, veja bem que eu estou fazendo por exemplo, pergunta sobre o setor elétrico brasileiro.
Eu não estou perguntando para você, ou para Michele, para Ellen, que são estudantes que não estão associadas a esse campo de atividade. Eu estou perguntando, às vezes, para um especialista da área, supostamente um especialista. Então, eu entendo que ele, ao responder a pergunta, ele pode ter duas atitudes. Ele pode não responder e depois dizer para mim assim, ó, eu não concordo com essas perguntas porque elas não refletem o que a gente está pensando aqui, não refletem aqui a expertise do setor. Eu acho que seria válido o cara falar isso. Ou ele pega e fala assim, porque antes de você fazer esse questionário, roda um questionário com perguntas assim subjetivas. E você vê que os caras sempre respondem na mesma linha, pouquinho, não tem variabilidade naquilo ali, é sempre um pedacinho. O que para mim deixa claro que os caras não sabem o tanto que deveriam saber, ou não se preocupam, ou não são comprometidos. Então, eu acho que o X da questão é assim, a qualidade da resposta está diretamente relacionada com o comprometimento de quem vai responder o questionário. E eu acho que você tem razão que isso é cultural. Porque quando você faz questionário com um aluno aqui na Unesp, por exemplo, que você pede para responder e tudo, também o sujeito não tem muita responsabilidade para responder aquilo. Não tem muita preocupação para responder aquilo, né? Então, você precisa ser mágico para fazer Vai cair, professor. Ok, vamos derrubar e começar de novo.